Oi gente, meu nome é Lohane e hoje está começando o primeiro podcast do Conexão Palone. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Olha lá para a câmera, está presente. Eu sou Angélica, diretora da Escola Terezinha Palone. Estou muito feliz, muito honrada em estrear aqui esse primeiro podcast. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Angélica, muito a gente se ouve, né, os professores sempre colocam na mesma tecla sobre o projeto de vida. E eu queria saber para você, o que é projeto de vida? Na escola de tempo integral, é uma situação assim muito forte, porque eu acho que a gente sempre busca ajudar o aluno a encontrar o projeto de vida. Por quê? Porque quando o aluno sabe o que ele quer para fazer na vida, sabe o que ele quer de projeto de vida, ele vai ter o quê? Ele vai ter mais entusiasmo, ele vai ter motivação para correr atrás. Para mim, projeto de vida foi bem interessante assim falar o meu projeto de vida. Porque quando eu cheguei aqui no Palone, eu cheguei aqui em 2022. E eu encontrei alunos que já estavam aqui há algum tempo. E a vice-diretora Daniela, que é assim, nossa, tem um carinho muito grande, me ajudou muito, foi uma pessoa que me ajudou muito, me deu muitas dicas, porque eu sempre trabalhei na escola parcial. Então, quando eu vim para a escola de tempo integral, ela falou assim, Angélica, presta atenção, eles vão te perguntar qual é o seu projeto de vida. Na hora que ela me fez essa pergunta, eu falei assim, nossa, o que é o meu projeto de vida? Eu falei, projeto de vida, como que eu explico isso, né? Eu fiquei pensando, né, refletindo. Eu pensei, planos, eu tenho muitos planos na minha vida, mas falar de projeto de vida, e aí eu comecei a conversar com outras pessoas, pensar, verificar o que o pessoal falava de projeto de vida, e naquele momento eu tinha passado por muitas situações diferentes, mudança de casa, mudança de escola, eu estava vindo de uma escola que eu achei que eu ia aposentar lá, então eu tinha enterrado meu umbigo lá. Então quando eu vim para cá, aí vem projeto de vida, o que você quer para a sua vida? Pensei, o que eu quero? E aí inclusive em algumas reuniões aqui eu já falei sobre isso, que o meu projeto de vida é estar bem onde eu estivesse. Então eu já até falei isso numa reunião de pais. Se você parar e pensar assim, com alguma coisa material, não, eu não tenho nenhum sonho material. Eu tenho planos de melhorar algumas coisas na minha vida. Mas assim, o meu projeto de vida hoje é estar bem onde eu estiver. E assim, eu posso dizer hoje para vocês, né, que eu estou muito feliz aqui no Palone. E assim, a turminha que está chegando sempre tá completando alguma coisa, sempre está trazendo alguma coisa, e eu sou muito feliz aqui. Então esse é o meu projeto de vida, estar bem onde eu estiver. Bom, o nosso projeto de vida, ele está em constante mudança. Sim. Uma hora está lá no topo, outra hora está lá embaixo, e você fica, meu Deus. E como que foi para você, sei lá, você se imaginou numa coisa e agora hoje você é diretora? Como que foi esse processo para você? Eu acho que foi assim, foi um processo que no começo eu questionava algumas coisas que aconteceram na minha vida, assim, algumas mudanças, né? Como eu disse, na outra escola, eu já estava lá muito familiarizada, assim, eu sabia tudo daquela escola, eu já estava ali há muito tempo, eu era professora ali, e já estava há muito tempo como professora, depois fui para gestão, então eu estava já há algum tempo na direção. Então, quando eu vim para cá, quando eu vim para o Palone, eu fiquei assim muito, né, ansiosa para ajudar, para melhorar, para fazer a diferença, para você fazer um trabalho legal, para você ajudar as pessoas. E eu sinto o quê? Eu sentia que eu cheguei aqui querendo aprender, porque assim, eu não tenho medo de mudanças. E assim, senti assim muitos desafios aqui. E hoje eu sinto que assim que eu aprendi, eu me sinto hoje mais forte. Eu me sinto mais segura do programa. Tenho muito que aprender ainda, como você disse, a gente está sempre em constante mudança. E eu me sinto assim, foi assim um pouco preocupante, né? Porque você chega num lugar e você vê a responsabilidade que você tem com aquelas pessoas. E eu pensava nisso, eu falava, nossa, eu não
não vim com medo. Eu não vim com medo. Eu vim assim, pensando em dar o meu melhor. E aí eu me senti assim desafiada em alguns momentos, mas eu fui e assim a nossa equipe, né, a nossa equipe de gestão foi mudando, foi se consolidando ali. A Kátia, eu tenho um apoio muito grande da Kátia, então me sinto muito forte junto com a Kátia, que me apoia muito. E eu acho que assim, o nosso trabalho tem dado certo com essa parceria. Então, me sinto forte. Eu acho que é muito importante a gente dar o nosso melhor, independente do projeto de vida. Mas, perante essa estrada, essa caminhada que você teve, aconteceu algo que você falou assim, meu Deus, estou perdida? Em algum momento você se sentiu perdida? E quando você se sentiu perdida, o que você fez? Você sentou e falou assim, Angélica, o que eu preciso fazer? Qual que é o meu rumo? É isso mesmo que eu quero? Teve algum momento que você se sentiu perdida e não sabia o que fazer? Lorraine, eu não me sinto perdida, não teve momentos que eu vou dizer que eu me senti perdida. Hoje eu acho que a gente tem... as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, né? Esse novo formato da educação, a gente tem que ser muito... né? Hoje está acontecendo uma coisa agora, daqui a pouco já vem outra. E com esse formato do digital, tudo é muito rápido, tudo é muito louco. Eu não vou dizer que eu não tenho dificuldades. E, na verdade, eu nem gosto tanto, mas a gente teve que se adaptar. A gente tem que encarar e não me sinto perdida, mas me sinto, às vezes, sobrecarregada. Sim, eu imagino mesmo. E eu acho que para o aluno também. É que vocês são mais tecnológicos. Vocês são bem mais tecnológicos. E isso não é tão impactante para vocês. Mas para a gente, assim, toda essa parte... Tá indo, já há algum tempo, não é novíssimo isso. Desde a época da pandemia já começou essa parte tecnológica para a gente continuar caminhando. Mas hoje eu não me sinto assim perdida com nenhuma situação assim. E como eu disse, eu me sinto muito apoiada pela minha equipe. Então assim, qualquer coisa que fala, nossa gente, está acontecendo isso e agora? Eu me sinto muito abraçada pela minha equipe. Então, talvez que é isso que eu digo, que eu estou muito feliz aqui, porque eu me sinto apoiada, eu não me sinto só. Cara, isso é muito bom. Muito legal. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é muito bom porque você sabe que você pode contar com as pessoas. Sim. Isso é legal. E assim, e aqui eu falo aqui no âmbito escolar, no âmbito do serviço, do trabalho. E é bom quando a gente também tem uma família que você chega assim... Eu sempre falo, a minha filha, ela conhece a minha respiração. Sim. E ela, mãe, tá tudo bem? Eu, não tá tudo bem, pode ir lá. Daqui a pouco ela, não, mãe, isso aqui daqui a pouco tudo volta pro lugar. Então é muito bom quando você tem um colo. Olha, você vê, minha filha devia ter meu colo, mas eu acho que eu tenho o colo da minha filha. Como você falou agora aí da escola, qual que é o legado que você quer deixar pra gente, pra Escola Paloni? Eu quero que vocês aí... saiam daqui, né, estejam felizes aqui. Eu quero que vocês sejam felizes aqui. Quando eu sempre falo para o aluno, eu acho tão gostoso perceber quando o aluno gosta de estar aqui e ele aproveite esse tempo para ele aprender, para ele trilhar e brilhar aí fora. Eu gostaria que vocês, assim, além de se sentissem felizes aqui, que vocês aproveitem, que nossa escola atinja resultados bons, porque o Paloni, ele é uma escola que ele tem bons resultados. Ele tem aqui bons alunos, os alunos são dedicados, e eu gostaria que os alunos, assim, seguissem aí, aprendessem, né, se instruíssem, porque aqui é instrução, isso é importante. Mas que vocês se tornem seres humanos felizes. Eu gostaria e assim como eu gosto muito de encontrar meus ex-alunos aí fora e bater um papo. Eu tenho alunos que tem meu WhatsApp, que perguntam, aí, como é que você tá? Saudade. De vez em quando manda assim, não tem aquele... não dá tempo de ficar conversando. Mas aí, você tá bem? Não, eu tô bem, casei, ou não casei, ou tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E você vê que a pessoa tá bem. Então, o que eu espero para todos os alunos aqui, todos os meus alunos da minha vida? Eu quero encontrar pessoas, cidadãos de bem e pessoas felizes. Porque eu acho que é isso que importa. Eu não vou falar, eu nunca falei isso, não falei isso nem para minha filha. Olha, eu espero que vocês arrumem um emprego bom, que vocês façam uma faculdade bem
conceituada e tenham bastante dinheiro. Eu não desejo isso. Eu espero que vocês tenham uma condição boa, uma condição legal, porque ninguém é feliz passando necessidade. Sim. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês fossem felizes na vida. Pessoas felizes. É isso que eu desejo para todos os meus alunos, para todas as pessoas que eu conheço. Então a sua prioridade basicamente é ser nossa mãe coruja. Mãe coruja, nossa gente, eu gosto de ver, né, vocês assim, vocês que são do ensino médio, vocês estão assim nessa ansiedade, nesse estresse de, nossa, o que eu vou fazer, eu tenho sobrinhos dessa idade também. O que eu faço? Eu não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu faço. O ano que vem já é vestibular, calma. Tem gente com 50 anos, não sabe, não se descobriu ainda. Você com 15 tem tempo, mas não precisa chegar a 50 anos. Mas aí eu falo isso, eu falo, ó, procura algo, pensa em algo que você tem que ficar bem. Você tem que estar bem. E se você estiver bem, tudo flui, tudo vem. Sim. O que você acha da questão do bullying na escola? Então, o bullying na escola, eu acho que é uma questão que já é trazida de casa. Porque quando a gente pensa que uma pessoa está desrespeitando a outra, pode ser que lá no âmbito familiar dela não tem esse respeito. Porque os pais, muitos pais, é muito complicado. Às vezes a gente percebe que alguns pais, eles não têm aquele cuidado com o filho. E essa falta de cuidado, às vezes faz desenvolver esse tipo de situação. Às vezes a criança passa algumas situações em casa, o adolescente, ou não se dá bem com alguém dentro de casa, e isso não é resolvido lá, e aí a pessoa vem fazer aqui na escola. Então a gente geralmente percebe que quando a pessoa faz bullying aqui na escola, geralmente ela traz dela alguma coisa aí atrás. Traz dela. Não é aqui que aconteceu, não é aqui que começou tudo isso. Isso ela, na minha opinião, é uma coisa que ela que ela passa na casa, ou ela passou em algum momento e ninguém resolveu para ela. E agora ela vai descontar. Que começou em casa e infelizmente ela vai começar a evoluir. Em casa, ou começou em outra escola e ninguém conseguiu ajudar. Ela trouxe dela. Mas muita criança traz essa falta de respeito. Porque para mim o bullying começa já, primeiramente, com a falta de respeito. E isso, para mim, traz de casa. E como a gestão ou você mesmo tenta amenizar isso na escola? Olha, a maneira que a gente sempre faz para resolver essas questões é de conversar, tentar entender por que está acontecendo aquilo. E geralmente a gente chega, né, nessas conclusões. E quando eu falo, olha, por que você está fazendo isso com o seu colega? Por quê? Aí a pessoa começa a se abrir, às vezes não é tão fácil, mas a gente começa a investigar, orientar, buscar. Às vezes você percebe que o aluno não tem uma autoestima legal, então aí já vai indo para esse lado. A gente procura ajudar com encaminhamento, né, com a nossa psicóloga, com conversa mesmo. A gente às vezes pede, tem alguns professores aqui que eles têm muita facilidade em conversar com os alunos. E aí ele conversa com os alunos, ele procura conscientizar, procura aconselhar, procura ajudar a entender aquele problema e às vezes até resolver. Tem alguns professores aqui que são ferinhas. Vocês têm uma delas, né? Que sempre está ali dando uma força para vocês. Arli é conselheira. Também, né? Sim, tem Arli, Kelin, são pessoas que sempre estão ali junto com vocês. Eu acho muito, por isso que eu falo para vocês, eu acho que os professores de vocês, fantásticos. Porque assim, eles olham para vocês, eles chegam lá na nossa sala e falam assim, gente, hoje eu vi que a pessoa fulana não tá bem. Ó, o aluno assim tá falando diferente, tá meio chateado, tá com semblante. Eu falo assim, gente, como isso é fantástico. Você parar e pensar que um professor, ele tá aqui para dar a aula dele. Mas ele não é só um professor que veio dar a aula dele. Ele é muito mais que isso. Olha só, eles cuidando de vocês, preocupando com vocês. Então, neste caso, que nem você falou do bullying, a gente tem uma rede para ajudar, para resolver. E a gente sempre pensa aqui, não adianta a gente tentar calar o problema.
A gente geralmente procura resolver, ajudar o aluno, aquele que está causando. Não tá legal? Não, mas a gente precisa ajudar ele também. Porque talvez ele seja o que mais precisa de ajuda. Bom, agora é uma curiosidade minha. Como que a Angélica agora olha para trás e vê esse processo que ela teve e pensa, meu Deus, eu estou aqui. Ou até mesmo, tipo, a Angélica do passado, como que ela pensa? Como que tipo, tá a sua cabeça? Em relação, você diz assim, em relação ao trabalho? É, É como eu disse, eu me sinto assim muito... Eu sinto que eu tinha uma mochilinha desse tamanho, assim, quando eu comecei, e hoje eu sinto uma mala um pouco maior. Eu acho que eu aprendi muito e eu acho que eu cresci muito como ser humano, no fato de entender melhor as pessoas, de não sofrer, porque eu sofria muito com muitas coisas assim que eu não concordava, ou se você fizesse alguma coisa contra alguém e eu falasse, puxa vida, olha que maldade que aconteceu, eu ficava ali remoendo aquilo. Hoje não, hoje eu procuro entender as pessoas, eu consigo entender, consigo deixar muita coisa, falar, deixa isso aqui, né? Como que as pessoas falam. Eu prefiro ter paz do que razão. Eu acho que hoje eu acho que eu tenho um pouco isso comigo hoje, eu prefiro ter paz do que razão. Mas eu olho para trás e vejo onde eu estou, eu me sinto muito grata por eu ter conseguido chegar onde eu cheguei, com a cabeça que eu tenho. Às vezes eu falo, puxa vida, por que com 25 anos eu não pensava assim? Porque se eu pensasse assim, eu ia ser tão mais feliz desde lá, como eu digo, hoje eu me sinto muito feliz. Mas se lá, quando eu tivesse 25 anos, alguém viesse fazer alguma coisa pra mim e eu falasse, tá bom, né, tá bom, vamos resolver, vamos deixar, ou vamos passar. Mas não, eu sofria muito, eu era muito rígida, eu era muito rigorosa com as coisas. Hoje eu vejo que eu sou assim mais tranquila com as coisas. Então eu me sinto hoje, em relação ao que eu já fui, né, ao que eu já passei, eu me sinto feliz, assim, mais em paz. Eu me sinto mais em paz com um monte de coisas. Não tenho assim, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que é quando a gente começa a guardar mágoa das pessoas. Eu era assim. Eu sei que é horrível falar isso, mas eu guardava a mágoa das pessoas, assim, por qualquer coisa que a pessoa me fizesse. Meu marido sempre falou assim, já tá no livro negro dela. E era verdade. Eu falava assim, nossa, essa pessoa fez isso pra mim, tá? Na curva eu pego ela. Não, hoje eu não quero pegar ninguém na curva, entendeu? Esse caderninho de contas aí, eu nunca mais, eu nem descontei tudo. Pra falar a verdade, eu não me vinguei dele, nunca me vinguei daquelas pessoas. Não deu tempo, que eu acho que eu melhorei. Mas eu era muito assim, muito sentida. Então eu acho que com o amadurecimento, você começa a falar, nossa, que bobeira que eu tô pensando. Você começa a ver que você que tá agindo com uma bobagem sua. E tipo, coisas que não precisam. Coisas né? que não precisam, não tem necessidade. E acaba impactando, tipo, o nosso âmbito escolar, né? Sim. Infelizmente a gente traz, às vezes, muito problemas de casa. Sim. Ou o professor com a cabeça muito, sabe, quente, traz problema da casa dele pra cá e isso acaba impactando geral. Sim, e as pessoas dizem que não. As pessoas falam assim, não, meu problema de casa fica em casa. Não, você não roubou. Você não roubou. Você não tem um botão que aperta aqui, tuc, é o particular, tuc, agora é o da escola. Não. Você traz o pessoal pra casa. Tem gente, por exemplo, eu acho ruim, né? Ainda mais com as pessoas que vêm a gente da nossa convivência. Ninguém aqui é rico. Então, de vez em quando, alguém passa um perrengue financeiro. Sim. Tem gente que não pode passar nenhum problema financeiro que já fica do avesso. Então, são coisas que a pessoa tem que aprender a lidar. Por quê? Ela precisa resolver. Eu sempre brinco isso, porque a gente tem uma amiga que ela fala, nossa, quando eu tiver sem dinheiro, nem olha pra mim. Eu acho que é melhor você tentar resolver esse problema, porque a gente tem certeza que você não vai ficar rica. Então, não vai dar pra estar sempre assim, né? E você já foi aquela pessoa que trouxe muito problema da sua casa pra cá, ou você não tava num dia bom, e aí você falou, cara, essa não é a Angélica? Olha, quando eu tô com algum problema, eu acho que eu fico muito quieta. Quando eu tô preocupada com alguma coisa, eu fico quieta. Nunca
Se eu maltratei alguém que está ouvindo aqui, se tá aqui, me desculpa, mas eu geralmente eu fico quieta. Eu não lembro de nenhuma situação assim, de eu ter trazido algum problema de casa para cá. Talvez eu possa ter vindo um pouco mais chateada por alguma perda de algumas situações que aconteceram ano passado, algumas situações assim um pouco tristes. E talvez eu fico mais reservada. Mas eu não me lembro de nenhuma situação assim. Às vezes eu tô brava com alguma coisa, com demanda de escola, alguém chega lá, tô nervosa, não me enche o saco. Mas não de... de vez em quando, sei lá, não consigo lembrar. Bom, sobre a questão que você falou da demanda da escola, a gente sabe Sim. que é final do ano. Sim, correria. Então, correria. E como que tá? Como que tá aí nessa correria? Como que você tá lidando com isso? Então, a minha fiel escudeira, graças a Deus, a Kátia, ela me ajuda muito. Então, eu tenho muito apoio da Kátia. E todos os outros, né, os professores, até mesmo o professor Josias, que hoje eu estava falando com ele, que eu falei, nossa, é maravilhoso, né? E é muito bom você ter pessoas como o Josias no meio, né, no nosso meio, porque está sempre apoiando, sempre ajudando. E assim, essa demanda, ela é pesada, ela é corrida, mas eu acho que a nossa equipe aqui se abraça e vai junto. Se abraça e vai junto. Vai todo mundo se A Kátia é a minha salvação. A Kátia me ajuda muito. E o que você acha do protagonismo dos professores e dos alunos aqui na escola? Olha, eu acho que a gente tem bons protagonistas aqui. Tem professores, né? O protagonismo sênior dele é muito bom, é muito atuante. Eu gosto. Aqui na escola, eu diria que os alunos do ensino médio, boa parte deles é protagonista, tem sempre aqui, está sempre atuando, tem assim, é proativo, mas tem muitos alunos ainda com esse protagonismo em construção, em andamento. Então, assim, a gente hoje, eu acho que nós temos muitos alunos do ensino fundamental. O aluno do ensino fundamental, ele precisa de mais atenção. Não é que ele é ruim ou que ele seja pior, não é isso. Eles são mais novos. O amadurecimento deles também ainda está em andamento. Então, a gente vê que o protagonismo... Mas eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso. Embora a gente tenha uns alunos que têm bastante atitude, é proativo, mas a gente tem que trabalhar melhor. Assim, não é novidade, né, que o ensino médio tem um pé atrás como fundamental. A senhora sabe muito bem disso. Mas o que você acha de bom? Qual que é o seu ponto de vista de ter o fundamental e o ensino médio junto? Qual que é a sua visão? Porque pra gente, querendo ou não, é ruim, né, entre aspas. É ruim porque vocês gostam de tranquilidade, e eu entendo isso. Vocês são de uma época do Palone que vocês já entraram aqui com o ensino fundamental junto. Já a turminha que quando eu entrei aqui, a turminha de quando já estava aqui, e aí era só ensino médio e chegou o fundamental, eles estranharam muito. Porque o ensino médio não fica gritando, não fica correndo. E aí, naquele ano, chegou o ensino fundamental que causou um desconforto. Vocês já estão junto com eles. O agito deles é cansativo, isso é fato. Tem hora que a gente fica aqui no intervalo e a gente fala, meu Deus, eu tenho dó, às vezes, do pessoal do ensino médio que quer descansar. Naquele horário de almoço, principalmente, que é 1 hora, que parecem 2, vendo eles correndo desse jeito, é uma doideira, é uma loucura. Mas o que eu acho legal vocês juntos é que vocês têm muito que aprender um com o outro. Por quê? O fundamental pega vocês como exemplo. E o médio, eu acho que é legal, porque muitos alunos vêm chegar em mim e falam assim, será que a gente era assim? Eu falei, era, então ou pior. Ou pior. E aí você começa a entender também, igual teve uma aluna que falou pra mim, nossa, meu Deus do céu, depois que eu vim aqui estudar, eu vi que meu irmão em casa é um santo. Olha só como ajudou. Porque ela viu como que é o pessoal, ela começou a entender. Pra mim também. Eu também comecei a aprender mais com o ensino fundamental. Falei, puxa vida, olha como eles são diferentes.
Olha que se eu chegar e fizer um trabalho assim com eles, e é muito legal que eles são muito topados para tudo. Nem a Kátia fez um projeto dos alunos serem apoiadores do intervalo. E aí eles estavam organizando as mesas, recolhendo os pratos, e deu super certo. Ainda falei para ela, a gente precisa voltar com esse projeto. Porque o ensino fundamental, ele é aberto a aprender as coisas. Tudo que você propõe, eles topam. Eles topam mais até que o ensino médio. O ensino médio é mais, tá bom, tem o seu lado de atividade diferente, né? Tem a sua proatividade diferente do fundamental. Mas eu acho que os dois se complementam. Bom, agora a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou falar algumas palavras e você vai responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá bom? Vamos lá. Amor. Nossa, eu não sou criativa, mas peraí. Peraí, para de gravar então. Amor. Família. Educação. Sucesso. Resiliência. Coragem. Empatia. Respeito. Trabalho. Trabalho. Realização. Paciência. Sanidade. Persistência. Força. Família. Família, a gente já até coloquei, né, que é amor, mas é segurança, Porto Seguro. Atualidade. Viver o momento. Banda. Metálica. Comida. Comida. Nossa, gosto de tudo. Eu queria não gostar de tanta coisa. Comida? Gosto de peixe. Lugar. Paraty. Ai, gente, que amor. Como a gente fez esse bate-bola e foi super maluco, eu queria saber de algo bem doido, bem maluco, de um sonho bem assim, doidão mesmo, que você teve que encaixar com o projeto de vida. Um sonho maluco para encaixar com o projeto de vida? Doida não, assim, história doida. Nenhum perrengue, nada? Não sei dizer, assim, não considero como história maluca, nem nada, nem perrengue. Nossa, gente, não consigo lembrar. Assim, na época que eu era adolescente, que eu roubava a bicicleta do meu irmão, ficava andando da beira do Tietê à noite, minha avó nem imaginava, e minha mãe morava no Japão. Então, assim, tinha umas coisas que eu fazia, vamos dizer, umas travessuras que eu fazia, assim, quando eu tinha uns 15 anos. Mas, assim, eu acho que eu sempre fui muito comportada. Ai, que chata, né? Acho que eu sempre fui muito comportada. Não era de aprontar, nunca fui de aprontar. E nem essas coisas, assim, de falar sonho doido, sonho maluco que eu tenho que fazer, que eu gostaria, não consigo lembrar. Então a Angélica, fora do âmbito escolar, ela é comportada. Em geral, eu sou comportada. Eu sou uma pessoa, assim, muito tranquila, na verdade, talvez eu seja um pouco, desde que eu era criança, eu acho que eu era muito medrosa, assim, com as coisas, assim, como eu disse, né, eu tinha muito medo de cachorro, medo de bicho, então eu era uma pessoa muito reservada, uma criança muito reservada, então, de aprontar, não era de aprontar, não era, assim, de fazer aventurinhas, traquinagens. A única coisa que eu acho que eu fui, assim, uma época muito rebeldinha minha, era de 15 anos. Nessa época, minha mãe estava trabalhando no Japão, minha mãe tinha ido com meu pai e com o meu irmão, e eu tinha ficado com o outro irmão, e nós dois, na casa da minha avó. Aí a gente, meu irmão tinha bicicleta, eu não tinha, eu nem sei porque que eu não tinha bicicleta, mas eu não tinha, e ele não deixava muito eu ficar pegando a bicicleta dele. Aí quando ele ia para a escola, que ele estudava no período noturno, eu pegava a bicicleta dele, pegava uma galerinha lá da rua que eu conhecia, e a gente ficava andando lá no centro de Osasco, do lado do Tietê. Porque tinha um lugar legal para ficar andando. Minha avó nem sonha. Até hoje minha avó nem sonha que eu andava lá. Mas eu era assim, mas é esse tipo de coisa que eu fazia. Mas geralmente eu fui uma pessoa assim mais comportada, uma adolescente, vamos dizer assim, se a gente pode falar, politicamente correta. Não era de ficar cabulando aula. Eu era muito pelo contrário, eu sempre fui muito Caxias, até hoje eu sou. Eu sou muito Caxias, assim, com trabalho, muito com horário. Cabeça, né? Sempre fui muito, assim, muito responsável. Eu diria que eu sempre fui uma pessoa muito responsável com as minhas coisas. Então, eu gostaria de ter um sonho maluco pra pensar, mas eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu roubar a bicicleta do seu irmão
Era alguma coisa meio maluquinha, né? É, eu acho que é. E ele nunca via, porque eu sempre conseguia chegar antes dele, né? Mas enfim. Meu Deus. Meu Deus. E você tem, sei lá, uma história de infância, sem ser essa que te marcou? A história de infância é uma história. Tem a história, será que é da dança legal? A da dança, eu acho que eu te contei, né? Uhum. A história da dança, porque assim, eu vou contar ela mais resumida, porque eu acho ela assim, talvez eu coloque até meu irmão como vilão, né, na história. Mas assim, eu comecei a dançar, não sei dançar, não sei, eu falo que eu não danço porque eu não sei mesmo. Mas quando eu era criança, por volta dos meus 5, 6 anos, até uns 7 anos talvez, teve uma ocasião que a minha família sempre passava no Natal. Todos os Natal sempre foram na casa da minha tia. E nessa ocasião, a gente estava, eu com as minhas primas, a gente gostava de ligar o radinho lá e ficar dançando. Dançando no passinho, aquele passinho simples. E minha prima tinha uns primos que eram uns rapazes educados, bonitos, e assim, na época eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos, eles deviam ter 14, 16, 17, então já eram uns rapazes. E eu achava eles bonitos e eles eram assim, eu tinha respeito por eles, uma admiração por eles. Não é que eu gostava deles, eu tinha uma admiração. E eu tava ali naquela ocasião, os tios ali, numa área grande que minha tia tem, até hoje a casa dela é assim, tem uma área grande, todo mundo ali, na véspera de Natal. Desculpa. E o meu tio se vestia de Papai Noel na véspera e enchia todos os tênis de bombons e era aquela brincadeira, era muito gostoso. E aí, num dado momento, minha prima, vamos dançar? Porque brincar. Brincava de escolinha, brincava de dança, brincava de boneca, brincava de tudo. Vamos brincar, vamos dançar? Vamos. Aí ligou o rádio e nós começamos a dançar ali. E os adultos ali de um lado, de outro, e a gente ali no meio, no cantinho ali dançando. E de repente meu irmão mais velho aparece e começa a me vaiar. E começa a falar, sai daí, você não tá vendo que você tá estragando, você é péssima, não sabe nem dançar. Na hora, veio um nó na garganta assim. Eu fui humilhada. E eu tentei não chorar, porque eu tinha vergonha de chorar na frente das pessoas. E ali acabou aquele meu Natal. Ali era a véspera. Então ainda tinha muita coisa para acontecer até a virada, né, até a véspera, para virar o Natal, para fazer o almoço de Natal e a gente ir embora, que a gente sempre dormia lá nessa noite. E aquilo foi muito triste para mim. E aquele Natal foi triste, mas aí passou. O tempo passou. E eu não tinha percebido que eu tinha vergonha de dançar por isso. Onde eu tivesse, se eu tivesse tocando alguma música que eu gostasse, eu começasse só a me dar um balancinho, se olhar para mim, eu já parava. E eu nem sabia por que eu parava, mas eu sabia que não era para eu continuar. E depois de muito tempo, vamos dizer assim, depois de uns 20 anos, eu pensando sozinha. E aí o que aconteceu também antes disso? Na formatura da minha faculdade, eu não dancei. E o meu marido ficou lá dançando, e eu achando ele absurdo. Por que ele tá dançando na minha formatura? E aí eu achei que ele estava errado. E cheguei em casa pronta para dar uma bronca nele. Porque ele estava dançando na minha formatura, no meu baile. E aí eu falei assim, não, mas na hora que eu cheguei em casa, ainda bem que a sabedoria tomou conta, né, da minha cabeça. Eu falei assim, nossa, mas eu fui boba. Por que eu não dancei? E eu queria. E por que eu não dancei? Mas eu queria. E aí passou, o tempo passou, um tempinho ali passou. Eu falei, nossa, como... Aí eu peguei, teve uma outra festa de uma amiga que fez um aniversário e ela fez o tema Baile dos anos 60. Gente, eu adoro essas músicas, né? Quem que não gosta de dançar esse tipo de música? E eu cheguei lá, falei pro meu marido, vamos dançar. E a gente dançou a noite inteira. E ele olhava assim, não falava nada. Aí depois, no outro dia, ele falou, nossa, Angélica, você quis dançar ontem. Eu falei, eu quis. Eu fui boba, porque na minha formatura eu não dancei, e eu queria. E ele, nossa, por que você não me falou que você queria? Eu falei, não, porque eu não... E aí depois, passado um tempo, eu percebi que... Aí eu comecei a pensar sozinha e veio isso na minha cabeça. Foi um trauma que eu tive ali com 7 anos, que eu fui humilhada, né, diante de todo mundo, ó, pensa. E aquilo ali falou, nossa, aquilo ali me deu
Um fecho. Fechou, me bloqueou. E aí depois de então, agora eu não tô nem aí mais. Mas eu brinco com os alunos que eu não sei dançar, que eu não sei com os 2 pés esquerdos, porque eu realmente não sei dançar. Eu não sei dançar. Mas eu gosto de bagunçar. Mas assim, essa é uma história assim que pra mim é bem marcante, né? Porque meu irmão, ele era terrível. Eu falava assim, eu não queria que meu irmão morresse, claro, mas eu queria que ele desaparecesse. Meu sonho, aí que tá, você falou do sonho maluco. Eu queria que ele desaparecesse. Mas graças a Deus ele não desapareceu. Mas assim, de tão terrível que ele era. Ele zoava o tempo todo, ele perturbava o tempo todo. E ele não é muito diferente até hoje, com 47 anos. Esse é meu irmão. Cara, eu achei essa história bem maluca mesmo. É, bem maluca, e bem né? reflexiva, né? Porque em algum momento você pensou, cara, eu não sei dançar e eu não vou dançar e acabou perdendo momentos. Perdi momentos. E assim, ó, e é isso que eu falo. Essa questão de, às vezes, a gente fazer alguma coisa com alguém, eu tenho certeza que meu irmão não tinha essa intenção de falar, nossa, quero que ela se sinta mal pro resto da vida. Mas ele quis tirar um sarro, porque ele não podia perder nenhum momento para perturbar ninguém. Então ele fez aquilo, mas ele não pensou. E é aquilo que a gente sempre fala aqui. Ah, eu quero falar com um aluno ali, tá? De repente você olha pro aluno, para um colega, aí não tá num dia bom. Mas eu vou lá falar assim mesmo que ele deixou de fazer um negócio pra... Será que era momento? Será que aquilo você não vai chatear ele? Será que aquilo não vai desencadear numa coisa mais prejudicial para ele? Então, às vezes a gente tem que ter esse feeling, esse cuidado com o outro. Por isso que eu digo que o tempo foi me ensinando a ser assim. Ah, mas o tempo, a Angélica sempre foi assim. Não, não fui a vida toda assim. Teve momentos que eu, sei lá, discuti com alguém que depois você falou, nossa, não precisava. Então, eu acho que o amadurecimento na gente traz isso. Por isso que eu falo, hoje eu me sinto mais feliz. Porque eu sei que eu consigo entender. E quando você entende o outro, você fica bem. Você não fica com a coisa mal resolvida. Você não fica sem resolver as coisas. Então, eu acho que essa questão do meu irmão foi uma coisa assim marcante. Por isso que eu sempre falo, às vezes eu vejo uns amigos, colegas, ou até mesmo vocês aqui na escola, ai, não sei o quê, pensa nisso. Então, às vezes é bom a gente refletir num geral. No começo você não sabia responder a sua pergunta, mas eu acho que você conseguiu responder. Você pegou uma situação que tinha acontecido com você, que deu um bloqueio em você. Sim. E acabou transformando isso em ver, tipo, de uma forma diferente. Sim. De chegar e falar assim, opa, meu irmão fez isso, mas calma, tem um porquê. Ah, ele queria zoar. Ele queria só zoar. Ele só queria zoar. Ele só queria tirar sarro da cara de todo mundo. Era isso que ele gostaria de fazer. É isso que ele gosta de fazer. Aliás, ó, é no presente. Ele gosta de fazer. Ele faz ainda. Ele faz ainda. Bom, agora a gente tem outra dinâmica para fazer com você. Os alunos do Palone, principalmente fundamental, escreveram diversas perguntinhas. E aí você vai pegar 3, eu vou ler, vai ser tipo, na hora mesmo. E aí a gente vai ver como que vai ficar, como que você vai reagir, como você vai responder. Legal. E... Nossa. Vamos lá, você pega 3 papelzinhos aí. Nossa, isso tudo pergunta? Não, tudo pergunta, tá? Importantíssima. Nossa, que legal. Vamos Fiquei ver. curiosa com as outras. Tá. Primeira pergunta. Qual a sua música favorita? Laura, do 7º A. Minha música favorita, a música assim que me representa, é a música do Fábio Júnior, 20 e poucos anos. Amo aquela música é a minha música. Vamos ver a próxima. Se você pudesse mudar algo na escola, o que você mudaria? Alice Andrade, 7º D. O que eu mudaria? Eu mudaria esses espaços, gente. Eu gostaria de mudar a infraestrutura. Primeira coisa, assim, nossa, gente, eu adoraria se eu pudesse. É que a gente não pode, né, mudar a infraestrutura da escola. Eu gostaria de ter espaço aqui na escola. Eu gostaria de ter espaço para vocês, a começar aqui, ó, desse trabalho que vocês fizeram.
Se vocês tivessem uma sala para vocês montarem esse tipo de projeto, ter laboratórios, ter outros espaços que seriam bons para a escola. Mudaria a infraestrutura. Deixa eu ver a próxima pergunta. Colocaria um elevador também, porque é essa escada, né? Eu não sei se você vai querer responder essa. É da Nayane dos Santos. Ela não colocou a série, mas enfim. Qual foi o pior dia da sua vida? Olha, o pior dia da minha vida... O pior dia da minha vida... Acho que foi o dia que eu recebi a notícia do falecimento do meu vodrasto. Eu falo vodrasto porque ele é o padrasto da minha mãe. Eu acho que foi uma notícia triste, assim, uma notícia que, tipo, aconteceu um negócio que eu não conseguia, é muito sério isso para quem passa isso, porque, assim, o meu avô faleceu primeiro que o meu vodrasto. E o meu avô, a gente descobriu, assim, que ele estava com câncer, e foi indo muito rapidamente e meu avô faleceu. Então, assim, o meu avô foi muito triste. São as duas pessoas mais próximas a mim que eu perdi. Graças a Deus. E, assim, o meu avô, ele estava muito doente. Então, como ele estava muito doente e debilitado, então, quando ele faleceu, me deu aquela, puxa. Mas sabe quando você já está esperando, você já está se preparando? Mas o meu vodrasto eu não esperava, então assim, foi assim um baque para mim, porque num dia anterior todo mundo tinha ido visitar ele. E eu não tinha visto ele passando mal, ele também tinha um câncer, ele tinha um câncer raro. E ele ficou por muito tempo se tratando e ele conseguiu viver por um tempo. Mas aí eu tinha ido viajar. E quando eu voltei, falaram, olha, ele está internado. Mas ele, de vez em quando, ele se internava para fazer alguns procedimentos. E aí ele se internou e eu falei, mas não vai sair? Tipo, ficava 2, 3 dias, saiu, mas não vai sair? Eu disse, olha, ele não está muito bem. Mas eu não acreditava, porque acho que assim, eu tinha muita amizade com ele. Então, você não espera, você não quer aceitar. E aí, passado um dia, meu irmão falou assim, a gente vai lá visitar. E eu estava na escola à noite. Eu não era professora, eu era um cargo de gestão, coordenadora de gestão. E eu estava sozinha aquele dia. E aí todo mundo foi, nossa, eu vou ter que ajudar a fechar a escola e tal. Eu não fui. Quando meu irmão voltou, ele falou assim, Angélica, ele não está muito bem. Aí eu falei, então vamos amanhã cedo, correndo? A visita é tal hora, a gente vai. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando chegou de manhã, a gente se arrumou e foi. Quando a gente chegou na esquina do hospital, ele teve a segunda parada cardíaca e não resistiu. E aí, meu outro tio ligou e falou, não deu. Aquele negócio foi um choque pra mim, assim, um choque que eu lembro assim, como se fosse hoje, aquele baque assim, eu paralisei. E minha avó do lado, eu não tive coragem de contar pra ela, e acho que foi o pior dia, assim, de um baque muito grande. Entrando aqui na questão do desespero. Já teve alguma visita que você ficou desesperada aqui na escola? Tipo assim, meu Deus, foi do nada. Como visita que assim o que eu vou fazer, meu Deus? De diretoria de ensino? Ou sei lá, qualquer um. Algum pai. Ah, sim, de visita assim, de diretoria não, porque nunca tivemos problema. O que aconteceu da gente receber aqui, que dá esse desespero, você não sabia o que fazer, foi uma vez que um pai de um aluno veio drogado. Aí ele entrou dentro da minha sala, a Kátia tentou explicar a situação, eu achei que ele ia avançar na Kátia, aquele dia me deu muito medo. Aquele dia foi tenso. E para contornar toda aquela situação, aí eu só olhei para a Kátia, por isso que eu falo, muito legal, porque as pessoas que trabalham comigo, geralmente elas conseguem enxergar que meu olho fala, né? Então, assim, eu olhei pra Kátia, meu olhinho falou pra ela, fica quietinha, não fala nada. E aí ela ficou quieta, eu conduzi a situação, mas a pessoa estava muito, muito, muito drogada. E aquele dia foi muito tenso. Aquele dia foi um desespero que eu passei aqui. Eu já fui ameaçada outras vezes também. Na outra escola,
entrou um pai de um aluno muito bravo lá. Ele veio até a minha sala, entrou com tudo na minha sala, pôs o dedo no meu rosto e falou que ia me pegar lá fora. Mas isso não me assustou tanto quanto o homem que estava aqui drogado. A relação da gestão com os pais, ela é saudável, ela é boa ou não? Na maioria das vezes, sim. A gente costuma falar assim que a gente passa uns perrengues com alguns pais que não nos respeitam. E aí você sente isso no reflexo com os filhos. Sim. Você fala assim, nossa, mas essa criança é terrível. Chama o pai dela ou a mãe dela. Você vai ver que a criança é até a vítima da situação. Que a pessoa que vem lá, a responsável, é até bem pior. Mas, assim, em geral, a gente tem muito apoio. A gente tem um apoio, nossa, vamos dizer assim, que 90% da escola, dos pais, eles nos apoiam muito. Esses 10% é o pessoal que nos desrespeita, que não orienta os filhos. Então, assim, no geral, a gente tem um apoio, sim. É que a gente sempre pensa que o negativo, ele acaba prevalecendo. Ele acaba aparecendo mais. Mas não é porque ele é maior. É porque ele é mais... porque ele é negativo. Porque é chato. Porque é ruim. Porque é desagradável. Mas a gente tem um apoio muito grande dos pais aqui, sim. Então, assim, os pais, 90% é show de bola. Parceiro mesmo. Bom, gente, esse foi o nosso podcast com a nossa diretora do Palone. Obrigada pela sua participação, por separar um tempo na sua agenda para estar aqui conosco. Sigam vocês também a gente no Instagram. Espero vocês na próxima entrevista. Tchau!